sejam todos bem-vindos ao nosso canal Brasil Tupiniquim. Eu sou o Armando Dias e esse é Inglês para Brasileiros. E nessa aula de hoje, conforme você vê aqui, nós vamos lidar com essa palavrinha as. Embora você veja aqui a letra S, mas a pronúncia é Z, então é as. Que quer dizer, ou seja, ela pode ser substituída pela palavra because, since, though, etc, etc. A propósito, ela pode ser também usada no lugar de while ou when, né? Basicamente, como conjunção. E em português nós temos a tradução, aliás, as traduções, à medida que, enquanto, como, quando, exatamente na hora, ou no momento que, etc, etc. Então esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Se eu conseguir fazer tudo numa aula só, eu vou colocar aqui para você, na verdade, duas partes. A primeira parte eu vou colocar os significados e as aplicações diferentes desta palavra as. E na segunda parte eu vou me dedicar às expressões onde esta palavra acontece. Se eu conseguir colocar numa aula só, eu vou deixar assim. Senão eu vou dividir em duas partes, tá bom? Então, se caso ficar comprido, eu vou dividir. Se não, vai ficar numa aula só, tá bom? Então esse é o nosso assunto de hoje. Espero que você goste. Se você gostar, no final do vídeo você deixa o seu thumbs up. Se não, o seu dislike, como diz o Alexandre Garcia. Eu gosto dele, que ele fala assim: se você gostar, deixa o seu like ou dislike. Então, se você gostar do nosso conteúdo, você deixa o like. Se não gostar, você deixa o dislike. Aqui embaixo está o meu e-mail, caso você queira entrar em contato comigo para alguma dúvida, alguma crítica, ou também você pode usar o espaço abaixo para deixar suas críticas, seus comentários. É muito importante que você dê o seu like ou que você também comente, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso e assine o sininho para que você possa receber a notificação de vídeos que eu ainda vou postar. Então vamos ao nosso as de hoje. Então vamos com as diferentes aplicações desta conjunção, advérbio, preposição as. Por exemplo, primeiro, nós estabelecemos comparações com todo e qualquer tipo de adjetivo usando as. Então, por exemplo, vou comparar São Paulo e Nova York. São Paulo is as big as New York. Então, aqui você percebe a presença do as. Então, São Paulo é tão grande quanto. Então, as, etc, as. Isso significa que eu só posso usar na afirmativa? Não. Então, posso usar na negativa também, por exemplo. Here it is not as hot as in Madrid, por exemplo. Aqui não é tão quente quanto Madrid. Tão quanto. E se você quisesse usar adjetivo com mais de duas sílabas, por exemplo, como beautiful. Então vamos usar São Paulo. São Paulo é tão bonito, né? Vamos imaginar assim, né? Beautiful. Um adjetivo com mais de duas sílabas, né? Então, funciona tanto para adjetivo pequeno quanto para adjetivo longo. Então, São Paulo is as beautiful as New York. Maria é tão bonita quanto Susana. Mary is as beautiful as Susana. E assim por diante. Bom, então esse aí foi o primeiro. Eu estou comparando duas coisas, então eu uso as. No segundo exemplo, ou na segunda aplicação, eu uso as na ideia de enquanto ou quando. Sempre quando duas ações acontecem ao mesmo tempo. Não é quando uma acontece e a outra termina, não. São as duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, as a child, vírgula, enquanto ou durante o tempo que eu era criança, ou quando eu era criança, ou enquanto eu era criança. Ele era criança, né? Ele vivia ou ele viveu em Londres. Então, as a child, he lived in London. Ou seja, durante o tempo, ou enquanto criança, ele residiu em Londres. Aqui a ideia de tempo também, olha. I watched her as she left the house. Eu a observei enquanto
ela saía da casa, enquanto ela deixava a casa. I watched her as she left the house. Então você percebe que eu observei enquanto, né? Enquanto ela deixava a casa. Então você vê que você pode começar a frase com as, ou você pode colocar também o as na segunda parte. Okay. He lived in London as a child. Também é possível. As we were feeling tired, we went to bed early. Uma vez que, ou since, ou porque nós estávamos cansados, fomos para a cama cedo. As. Então aqui você percebe que o as tem o mesmo sentido de since, uma vez que, ou desde que. Novamente agora como uma conjunção, né? As today is a national holiday, uma vez que hoje é um feriado nacional, the stores are closed, as lojas estão fechadas. Uma vez que, ou porque, né? Since, because, today is a national holiday, the stores are closed. Agora aqui como uma conjunção, né? Com o sentido de though. Esse é um significado, uma aplicação bem diferente. Try as he wouldn't lift that box. Não importa, ou embora ele tente, ele não conseguiria erguer aquela caixa. Ele não conseguiria levantar aquela caixa, ainda que ele tentasse. Agora com o sentido de como. Do as I do. Faça como eu faço. Leave it as it is. Deixa isso aí do jeito que está. Do jeito que eu falei. Então nós temos o as com a tradução ou com o significado de do jeito que. Faça do jeito que eu faço, deixa isso do jeito que está. E aqui na mesma linha, as you know, today is my birthday. Como você sabe, né? O mesmo exemplo daqui, o mesmo significado. Como você sabe, hoje é meu aniversário. As you know, today is my birthday. Em inglês, uma oração explicativa, a gente diz non-defining clause. Clause quer dizer oração. Então eu uso esta conjunção na oração explicativa, por exemplo. Cyprus, e como você sabe, toda oração explicativa está entre vírgula, né? Então, Cyprus, as you know, separado por duas vírgulas, né? Is in the Mediterranean. Chipre, como você sabe, é uma explicação extra, né? Está no Mediterrâneo. Em sétimo lugar, o as, semelhante ao like. O like aqui, pessoal, não é o verbo gostar, tá? É a conjunção, tá? Um advérbio. Então, like, como, conforme, parecido com e etc. Então, veja só. I work as a teacher. Eu trabalho como professor, porque eu sou professor. Então, eu posso falar assim, ó. I work as a teacher, porque eu sou professor. He speaks like a teacher, ou a preacher. Ele fala como fala um pregador. Ele não é pregador, mas ele fala como um pregador. Então, esse como aqui é diferente desse aqui, né? Esse aqui, as, quer dizer, ele realmente é um professor. E aqui ele não é pregador, mas ele fala como se ele fosse, ou do jeito que um pregador fala. Agora aqui outro exemplo, ó. As your father, vírgula, né? Como seu pai, I warn you not to do it. Eu te aconselho, eu te advirto, não fazer isso. Então veja só. As your father, I warn you not to do it. Na posição de pai, eu sou realmente seu pai, então eu te aconselho a não fazer isso. Agora, like your father, ou a exemplo, semelhantemente ao teu pai, like your father, I warn you not to do it. Então você percebe que aqui as quer dizer eu sou seu pai. E aqui é na condição, a exemplo do que o seu pai faz, as your father, ou like your father, I warn you not to do it. Assim como o seu pai faria, eu também te aconselho a não fazer isso.
Eu tenho aqui um outro conjunto que é muito interessante, que normalmente os americanos usam um pelo outro, né? Que a gente fala interchangeably, né? Mas, na verdade, não está muito correto. Então, I like coffee like John. Eu gosto de café como o John também gosta. Eu posso dizer também I love sports as John does. Eu amo o esporte da mesma forma que o John ama, ou seja, as John does. Mas eu também posso usar o like ou as interchangeably, ou seja, um pelo outro. Por exemplo, numa frase como essa, ó, Why is he dressed like a woman? Por que ele está vestido como se fosse uma mulher ou as a woman? Aí nesse caso eu posso usar os dois, tá? Why is he dressed as a woman or like a woman? Então nesse caso você pode usar um ou o outro sem nenhum problema. Bom, então esta parte foi dos significados, né? Nós tivemos aí pelo menos 7, né? 7 significados. Agora a gente vai passar para as expressões contendo a palavrinha as.